Mais próximo e talvez igualmente decisivo é outro evento não menos ameaçador: o advento da automação, que dentro de algumas décadas provavelmente esvaziará as fábricas e libertará a humanidade do seu fardo mais antigo e mais natural, o fardo do trabalho e da sujeição à necessidade. Mais uma vez, trata-se de um aspecto fundamental da condição humana, mas a rebelião contra esse aspecto, o desejo de libertação das fadigas e penas do trabalho, é tão antigo quanto a história de que se tem registro. Por si, a isenção do trabalho não é novidade, há fundos mais arraigados privilégios de uma minoria. Neste segundo caso, ao que parece que o progresso científico e as conquistas da técnica serviram apenas para a realização de algo com que todas as eras anteriores sonharam e nenhuma pôde realizar. Mas isto é assim apenas na aparência. A era moderna trouxe consigo a glorificação teórica do trabalho e resultou na transformação efetiva de toda a sociedade em uma sociedade operária. Assim, a realização do desejo, como sucede nos contos de fadas, chega num instante que só pode ser contraproducente. A sociedade que está para ser libertada dos grilhões do trabalho é uma sociedade de trabalhadores, uma sociedade que já não conhece aquelas outras atividades superiores e mais importantes em benefício das quais valeria a pena conquistar essa liberdade. Dentro dessa sociedade, que é igualitária porque é próprio do trabalho nivelar os homens, já não existem classes nenhuma aristocracia de natureza política ou espiritual da qual pudesse ressurgir a restauração das outras capacidades do homem. Até mesmo presidentes, reis e primeiros ministros concebem seus cargos como tarefas necessárias à vida da sociedade, e entre os intelectuais somente alguns indivíduos isolados consideram ainda que o que fazem em termos de trabalho e não como meio de ganhar o próprio sustento. O que se nos depara, portanto, é a possibilidade de uma sociedade de trabalhadores sem trabalho, isto é, sem a única atividade que lhes resta. Certamente nada poderia ser pior. Este livro não oferece resposta a essas preocupações e perplexidades. Respostas são dadas diariamente no âmbito da política prática, sujeitas ao acordo de muitos. Jamais poderiam se basear em considerações teóricas ou na opinião de uma só pessoa, como se tratasse de problemas para os quais só existe uma solução possível. O que propõe nas páginas que se seguem é uma reconsideração da condição humana à luz de nossas mais novas experiências e nossos temores mais recentes. É óbvio que isto requer reflexão, e a irreflexão, a imprudência temerária ou a irremediável confusão ou a repetição complacente de verdades que se tornaram triviais e vazias parece ser uma das principais características do nosso tempo. O que propõe, portanto, é muito simples. Trata-se apenas de refletir sobre o que estamos fazendo. O que estamos fazendo é, na verdade, o tema central deste livro, que aborda somente as manifestações mais elementares da condição humana, aquelas atividades que tradicionalmente e também segundo a opinião corrente estão ao alcance de todo ser humano. Por essa e outras razões, a mais alta e talvez a mais pura atividade que os homens são capazes, a atividade de pensar, não se inclui nas atuais considerações. Sistematicamente, portanto, o livro limita-se a uma discussão do labor, do trabalho e da ação. No original, labor, work and action, quanto à distinção inusitada que a autora faz entre labor e trabalho, e que é fundamental para a compreensão dessa obra, vamos ver mais adiante, que constituem os 3 capítulos centrais. Historicamente, abordo a era moderna em um último capítulo e, no decorrer de todo o livro, as várias constelações dentro da hierarquia de atividades, tais como as conhecemos através da história do Ocidente. Contudo, a era moderna não coincide com o mundo moderno. Cientificamente, a era moderna começou no século XVII e terminou no limiar do século XX. Politicamente, o mundo moderno em que vivemos surgiu com as primeiras explosões atômicas. Não discuto este mundo moderno que constitui o fundo sobre o qual este livro foi escrito. Limito-me de um lado a uma análise daquelas capacidades humanas gerais decorrentes da condição humana e que são permanentes, isto é, que não podem ser irremediavelmente perdidas enquanto não mude a própria condição humana. Por outro lado, a finalidade da análise histórica é pesquisar as origens da alienação no mundo moderno, o seu duplo voo da Terra para o universo e do mundo para dentro do homem, a fim de que possamos chegar a uma compreensão da natureza da sociedade, tal como esta evoluíra e se apresentava no instante que foi suplantada pelo advento de uma nova era, uma era nova e desconhecida. Então isso está no livro A Condição Humana, de Hannah Arendt. Espero que vocês tenham gostado. Hasta la vista, e até a próxima.